Dando continuidade ao nosso treinamento, aqui na parte de cadastro de servidor, dados admissionais, na parte de Tribunal de Contas, que a gente viu no vídeo anterior, ao clicarmos aqui, nós vamos ter as opções de incluir um novo ato, tá? Nós vamos ter aqui alguns campos que devem ser verificados antes de efetuar esses cadastros, tá? Nós temos aqui o cadastro geral, que vai ser para o servidor, para a matrícula em questão. Nós vamos ter aqui atos de servidor efetivo, processo seletivo. Quando eu efetuo um determinado cadastro aqui, do efetivo ou do contrato, se esse servidor for efetivo, nós temos que ver um porém, tá? Uma portaria, número do ato, data do ato, 1/1/2022, e o cargo que esse servidor vai ocupar. Se esse servidor estiver ocupando, se ele for efetivo, vai necessitar do edital do concurso. Então, nós vamos escolher o concurso e vamos colocar aqui. Isso é apenas fictício, tá? Então, nós vamos colocar aqui o número de inscrição do concurso. Alguns locais pedem, outros não. Então, mas de qualquer forma, vamos estar colocando, certo? Isso se o servidor for efetivo. Se esse servidor não for efetivo, essas informações não devem ser constadas. Digamos que o servidor é um contrato. Esse servidor, esse campo vai ficar em branco. Nós vamos passar a trabalhar aqui no campo atos de servidor contratado ou eletivo. Se esse servidor for contratado ou se esse servidor for eletivo, as informações iniciais também vão constar aqui. Nesse caso, o servidor eletivo ele pode ser o vereador, pode ser o prefeito, pode ser o vice-prefeito, tá? Qualquer um dos cargos que sejam eletivos serão colocados aqui a opção. Vamos colocar que esse servidor ele é um contrato. Então, nós vamos colocar início do contrato do servidor, dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro de 2002. O valor do provento que esse contratado, que esse servidor vai receber, ele vai ser colocado aqui, 1.222, 1.220, 1.300, 1.500, não sabe quanto é que é o valor do servidor, o valor dele, R$1.500. É uma prorrogação de contrato? Não, não é prorrogação de contrato que ele está começando agora, tá? Então, nós vamos colocar apenas contratado. Veja que essa informação não muda se ele for efetivo ou se ele for contratado. Essa informação aqui de cima, tá? Se ele for efetivo, as informações aqui serão obrigatórias. Se ele for contratado eletivo, as informações aqui passam a ser obrigatórias e não mais as de cima, dependendo do que está em cada uma dessas opções aqui, do que está em negrito, tá? Então, esse servidor ele é contratado, as informações deles serão por aqui. Esse servidor é efetivo, as informações dele vai ser por aqui. Esses dados aqui não vão mudar. Se esse servidor não é contrato, se esse servidor não é efetivo, esse servidor ele está sendo requisitado de outro órgão, eu vou fazer a matrícula dele, dizer as informações do cargo dele aqui, tá? Ele está sendo, eu vou escolher aqui, estagiário, eletivo, efetivo, contratado, processo seletivo, comissionado, eletivo, eu vou ver se ele vai ser o quê? Comissionado, vamos dizer que ele seja um comissionado, está entrando agora. Essas informações não serão preenchidas, e sim aqui. O cargo, o CNPJ do órgão de origem, de onde o servidor está sendo requisitado, tá? Se o servidor está sendo requisitado de uma ou outra entidade, aí eu vou pegar o órgão da entidade, colocar o CNPJ aqui,
vou colocar o nome do órgão da entidade aqui, nome do órgão que está cedendo o servidor. Se o ônus de origem, o valor recebido por ele, vai ser pago pela entidade que está requisitando, ou que está enviando o servidor, ou se vai ser pago pela prefeitura. Se for pago pela prefeitura, tá? Então o ônus de origem não será marcado. Se for pago pelo próprio órgão que está cedendo o servidor, seria ônus da origem, tá? Origem, aí você vai colocar, se esse servidor ele recebe pela previdência própria, tá? Ou se é pelo INSS. Se for por previdência própria, coloca-se o CNPJ da previdência própria dele aqui. Se for pelo INSS, tá? Não há necessidade. Isso quando o servidor é requisitado de um outro órgão para trabalhar na entidade. Aí nós vamos usar essa opção. Se esse servidor não for requisitado, se esse servidor for da própria prefeitura, tá? Ele não deve entrar aqui. Essas informações não devem ser configuradas, certo? Aqui nós vamos ter ato de servidor de cargo eletivo. Nesse caso aqui, se esse servidor que está vindo de, digamos que ele é um servidor eletivo, foi o prefeito que foi eleito. Esse prefeito, ele tem um outro cargo público, que ele seja juiz, que ele seja promotor, que ele tenha um outro cargo público, que ele seja até mesmo professor, mas foi eletivo, ele foi eleito como prefeito. Ao cadastrar ele aqui, você vai colocar. Ele possui vínculo público, ele acumula cargo. Se esse prefeito, ele é um professor, ele é um juiz, ele é um promotor, ele tem outro cargo público, você vai colocar que possui vínculo público. Você vai colocar aqui que se ele está afastado do cargo original, ou se ele é efetivo municipal com acúmulo de cargo, ou seja, que ele está vinculando também o outro cargo, que ele continua nos dois cargos. Pode ser para prefeito, pode ser para professor, isso fica a cargo da situação, tá? Então, se ele é eletivo e possui outro cargo público, ele deve ser marcado aqui nesta opção, tá? E você vai colocar se ele está afastado ou se ainda continua com o mesmo vínculo com outro cargo, tá? Também essa informação deve ser colocada, certo? Então são opções novas que entraram no sistema da folha de pagamento, tá? Que devem ser vistas por vocês no momento que vocês forem fazer os cadastros. Tá? Nós temos aqui outra ocorrência. Atos de servidor, readaptação, recondução, reintegração, aproveitamento, aposentadoria ou pensão. Nesse caso, quando o servidor aqui for um aposentado, tá? Vamos dizer que ele é aposentado ou que ele é pensão, tá? Esta pensão aqui não é pensão alimentícia, tá? Se o servidor ele é pensionista e está cadastrado na folha. Vamos colocar que ele seja aposentado. Nesse caso aqui, ocorrência. Qual tipo de ocorrência ocorreu? É uma readaptação, é uma reintegração, é uma recondução, é um aproveitamento, é uma aposentadoria, uma pessoa. Tem que ver qual foi o caso que esse cidadão, que esse servidor, ele está inserido, tá? Esse servidor pode ser isso aqui pode ocorrer também quando um determinado funcionário saiu e por ordem judicial ele teve uma reintegração no cargo de novo. Então vamos colocar que reintegrou, tá? O tipo de origem, circular, decreto, o que foi outros, tá? O número da origem você coloca aqui, tá? O data da publicação do ato,
a matrícula original, se ele tinha uma matrícula antes e foi reintegrado, tá? E o cargo original, o cargo que ele trabalhava antes. Pode ser qualquer um desses daqui. Então, essa opção aqui ela deve ser marcada, tá? Quando for uma recondução, uma reintegração, um aproveitamento, uma aposentadoria, pensão ou uma readaptação para o servidor. Mas esses campos aqui são obrigatórios, esses demais não. Cada caso tem uma opção de marcação aqui na folha, tá? Então aqui nós vamos tirar essas opções. Aqui nós temos detalhamento de atos de aposentadoria ou pensão. Somente quando esse rapaz aqui for aposentado. Quando for aposentadoria, tá? Que aqui for aposentadoria, aí essas opções estiverem marcadas, ele vai colocar qual é o tipo de aposentadoria, compulsório especial, tá? Esse campo só vai estar liberado se for aposentadoria aqui, ó. Tá? Se for qualquer outro aqui de cima, não importa. Agora, se for aposentadoria aqui, aí ele vai liberar esse campo. Tá? Se não for aposentadoria, for qualquer outro tipo de opções, readaptação, ou recondução, ou reintegração, vai estar desabilitado, não há necessidade de estar preenchendo esses espaços. Tá? Então, essa aqui é a forma de preenchimento, tá, dos novos campos que nós temos na folha de pagamento, na aba Cargo e Lotação Tribunal. Certo? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Vocês têm nosso telefone, é só ligar.